Nós aproximamos, irmãos, do tempo previsto em Apocalipse 12, em que diz que Miguel e os anjos de Deus vão definitivamente expulsar Satanás e seus demônios dos céus, e eles vão cair na terra e não vão mais ter acesso ao nosso Pai. E Satanás sabe que o tempo dele está curto e por isso ele está redobrando esforços para causar todo o dano, toda a morte, toda a dor, toda a destruição que ele pode. Hoje nós vemos homens desfigurados. Irmãos, nós estamos vendo as gerações desfiguradas. O ser humano, homem e mulher, são portadores da imagem do Criador e cada vez mais nós vemos Satanás desfigurando a imagem de Deus na humanidade. Homens que renegam sua masculinidade, usam toda sorte de, não é nem enfeite, porque fica feio. Perdão aqui se vai um pouco do meu conservadorismo de mais velho, mas para mim esse tanto de piercing, de tatuagem, de coisa enfiada, é uma desfiguração da imagem do Criador que Deus colocou no homem e na mulher. É uma desfiguração, de bonito não tem nada, negócio de tatuagem, piercing, corte esquisito, pelo amor de Deus. É Satanás tripudiando da imagem do Criador, que o Deus formou do homem e na mulher. Pior do que essa parte externa, irmãos, é a destruição interna. Homens acuados, jovens desesperados, jovens que não veem sentido em nada. Então, nós estamos numa época de crescente intensidade dos ataques do inimigo, e 3 autores do Novo Testamento nos comandam a resistir ao diabo. Eu quero retomar esse assunto. Para quem talvez não lembre, quiser anotar, você tem 3 textos no Novo Testamento que nos comandam a resistir ao inimigo. Você tem 1 de Pedro 5, de 5 a 10. Você tem Tiago 4, de 4 a 10, e Efésios 6, de 10 a 18. E resistir, irmãos, é resistir a cada ataque. Resistir é tomar uma posição de pé, em pé, firme, e mandar aquele ataque embora. Resistir não é aguentar a pancada. Resistir não é aguentar a surra do diabo. Resistir é repelir o ataque. E o exemplo melhor que nós temos é o do Senhor Jesus, quando no deserto, para cada ataque do inimigo, Jesus repelia aquele ataque um por um. A nossa base para resistir ao inimigo é Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu tomo a minha cruz, nego a mim mesmo e o sigo porque eu o amo. Em Cristo Jesus, a graça de Deus nos coloca em Cristo e Cristo em nós. Irmãos, essa é a nossa segurança, é o nosso castelo forte, e é a partir da posição que a graça de Deus nos dá em Cristo Jesus é que podemos e devemos resistir a cada ataque do maligno contra você, contra a sua família, contra o seu irmão, contra a nossa congregação, nossa não, do Senhor, contra o nosso país. Mas hoje, irmãos, eu quero tratar, Deus me deu uma direção para tratar, para 2 coisas. Começar a ensinar, relembrar como usar a armadura de Deus para resistir, e quero falar hoje de um dos principais áreas de ataque e destruição do inimigo, que são as emoções. Mas primeiro vamos reler um dos textos de resistência, que é Efésios 6. Muito conhecido, não tão bem entendido e talvez menos ainda bem praticado. Efésios 6, a partir do verso 10. No demais,
irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E segue a descrição da armadura. Irmãos queridos, aqui nós temos 2 comandos de resistir. Mais um está no verso 13, mas ele é precedido por um fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e nos revestir da armadura de Deus. Primeira coisa, irmãos, Satanás, as ciladas dele são astutas, são inteligentes. Satanás não é tolo, Satanás é astucioso. E na sua astúcia, uma das áreas que Satanás usa para nos atacar, para tirar seus dardos, são as nossas emoções. Eu quero falar hoje, em particular, de uma emoção muito negativa, muito perigosa, que anda causando um estrago enorme, que a Bíblia chama de tristeza, angústia, aflição, e que na nossa sociedade ganha vários nomes, e um deles é a depressão. Irmãos, vamos começar esse tema e logo adiante vamos aprender a usar os recursos de Deus contra isso, mas a Bíblia fala disso muito mais do que eu imaginava. Vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Segundo Coríntios 7, 10, Paulo diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amados, Satanás é o príncipe desse mundo. Satanás tem criado um arsenal de ataques para produzir nas pessoas a tristeza, a aflição, o vazio. A tristeza, quando Deus manda, ela gera arrependimento e vida. A tristeza que Satanás gera, ela gera a morte. E o que é a depressão, se não a tristeza que gera a morte? Se não a morte imediata, a pessoa está tão dominada e capturada por aquilo que ela morre para a vida. Está viva, mas é como se não estivesse. Não tem alegria, não tem prazer, não tem contentamento, não tem valor. Irmãos, esse é o estado terminal. Mas há uma tristeza que é para a morte, que Satanás está gerando, e está causando morte, e está aprisionando. O Salmo 18, versos 4 e 5, vão nos mostrar como o inimigo usa esses sentimentos para aprisionar e causar dano, e, se possível, levar à morte, se o remédio não chegar a tempo. Salmo 18, versos 4 e 5. Um salmo tremendo, um salmo lindo. Mas reparemos nesses 2 versos. Esse salmo diz aqui as palavras introdutórias, que é o salmo que Davi compôs no dia em que Deus os livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Agora pensa bem, irmãos, Davi foi ungido por Deus, rei de Israel,
e foi dada a Davi a promessa de que da descendência dele viria o Redentor, o Messias. O que você pensa que Satanás fez a partir de então? Por que Davi foi tão perseguido? Ainda que o livro das Crônicas e dos Reis, a rara vez, se é que usa o nome do inimigo, mas eu não preciso ser muito genial para deduzir, a partir do momento que Samuel ungiu Davi e deu a ele, anos depois, a promessa de que um descendente dele reinaria eternamente, meus irmãos, a partir dali Davi foi o principal alvo do diabo sobre a terra. E o diabo usou os inimigos humanos, o diabo usou situações humanas e, digamos, sociais e naturais, mas o alvo do diabo era destruir aquele que naquele momento representava a promessa de Deus para todos os povos. Então, quando esse salmo, Davi vai falar dos inimigos dele, irmãos, ele está falando do inimigo de nossas almas, que é quem estava por detrás de todos os ataques contra Davi e quem está maquinando contra nós. Como diz o texto, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, mas ele não é leão, ele é um imitador, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. E o diabo, ele lança os ataques, olha os versos 4 e 5, tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Irmãos, há um processo que o inimigo usa. Ele joga um pensamento. Ninguém te ama, ninguém te entende, ninguém se importa com você, você é culpado, você não vale nada, você é um fracassado. Se o homem, a mulher, o rapaz ou a moça começa a dar lugar a essas setas, Satanás vai gerando, vai amarrando, vai aprisionando. Aí Satanás gera autopiedade. É verdade, coitadinho de mim, ninguém me entende. Eu sinto coisa que ninguém sente. Eu fui abandonado. Irmãos, isso é um veneno sutil. Porque às vezes a pessoa foi abandonada. Satanás usa uma razão aparente para causar um dano profundo. Às vezes a pessoa foi rejeitada, mas Satanás vai usar isso para gerar um veneno, para amarrar, para aprisionar, e daqui a pouco a pessoa está tomada, como diz Davi, tristezas de morte me cercaram, tristezas do inferno me cingiram. Irmãos queridos, nós estamos vendo gerações, não é mais só uma, que estão aprisionados pela tristeza, pela angústia, pela destruição do seu valor, do que Deus criou ali, tristezas do inferno. Se uma tristeza é do inferno, é porque ela vem do inimigo. Pode ter uma causa natural aparente, quase sempre vai ter, mas essa intensidade de desespero, de tristeza, de abatimento, é obra do maligno. Mais ainda, vamos ver aqui o Salmo 31. De novo Davi, a partir do verso 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre. Irmãos, a tristeza estava afetando a alma, o olhar, até a saúde de Davi. Por que pessoas tristes perdem apetite? A tristeza afeta a alma. Perde o gosto pela vida, perde o gosto pela comida, perde o gosto por tudo. Aí fica a pessoa um zumbi emocional,
amarrado, subjugado, sem vontade para nada. Irmãos, nós temos que ter muita misericórdia das pessoas que estão assim, porque são muitas, são milhões. E longe de nós levantar o dedo acusador, porque Jesus, ele não veio esmagar a cana que está quebrada, ele não veio apagar o pavio que ainda está fumegando, ele veio dar vida, ele veio restaurar. Então, irmãos, eu digo isso com profunda preocupação, e o Senhor já está aqui me dizendo: Horácio, vocês têm que ter a minha misericórdia por essas pessoas que estão destruídas, amarradas, aprisionadas. Tem algo que elas fizeram que deu lugar? Certamente tem, mas que o inimigo pega isso, envenena, amarra, a autopiedade, o sentimento pode ter uma raiz real, mas ele é aprofundado, e afeta o corpo, o apetite. Os olhos, eu entendo aqui, irmãos, que os nossos olhos são o nosso guia. A maior parte das informações vem pelos olhos. Se a tristeza contaminar meus olhos, eu vou perder o brilho no olhar. Isso significa que eu perdi o gosto pela vida. A pessoa que perde o brilho no olhar, perdeu o gosto pela vida. Mas prossegue, verso 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. Meus amados, há pessoas que passam anos e anos aprisionadas nesses laços de tristeza, de aflição, de dor, onde mistura o que foi uma causa real com sentimentos aumentados, exacerbados pelo veneno do inimigo. E aqui, anos de suspiros. Fazendo um paralelo com uma mulher lá do Novo Testamento, e é um paralelo, não é? Que ficou enferma por quantos anos? 18 anos. E a minha força descai por causa da minha iniquidade, e meus ossos se consumem. O verso 11 e o 12 falam do fundo do poço. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos. Irmãos, o inimigo leva a pessoa a uma situação tão derrotada que até os inimigos têm vergonha do inimigo. Ele envergonha até os inimigos. E mais, atento os meus vizinhos, e horror para os conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Irmãos, há pessoas hoje se sentindo esquecidos no coração de todos, esquecidos pelos vizinhos, esquecidos pela igreja. Não estou dizendo que esse sentimento tem uma base verdadeira, pode ser que sim ou não, mas estou falando da emoção. E se damos lugar a que esse tipo de emoção domine, a nossa trajetória é ladeira abaixo. Estou esquecido no coração deles. E quando Satanás consegue, às vezes porque a pessoa deu margem e ele usou, mas ele amarra, prende e vai dizendo: ninguém se lembra de você, ninguém te ama, ninguém te entende. Você não tem valor. Você, na verdade, é um problema ambulante. Todo mundo foge de você. E aí, depois disso, Satanás dá o golpe final, que está no Salmo 3:2, Salmo 3, 1 e 2, vem o golpe final do inimigo. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. O golpe final, irmãos, é o desespero.
Porque se não há salvação nem em Deus, só resta a morte. Só resta a morte. Não há salvação para ele em Deus. Se não há salvação em Deus, não há salvação. Irmãos queridos, Deus nos dá meios poderosos, maravilhosos, para resistir aos ataques do diabo contra as nossas emoções. E agora vamos aprender como repelir esse tipo de ataque, como resistir. Eu li o Efésios 6 até que falou de cingir os lombos com a verdade. Então, alguns veem aí o cinturão da verdade. A verdade é a primeira peça da armadura. Então, nós vamos encontrar aí a fonte, o recurso para resistir a tudo isso e se libertar. Eu quero aqui antecipar, dizendo que se algum de nós tem esse tipo de cadeia no seu coração, hoje é a noite em que a graça de Jesus vai te libertar e vai te capacitar a ser instrumento de Deus para libertar milhões e milhões que estão presos nesse laço. Então, a primeira parte da verdade, o primeiro baluarte da verdade é o próprio Jesus. Jesus é a verdade. Então, em Jesus é a primeira referência que buscamos quando fala em cingir a cintura com a verdade. E aqui, irmãos, é lindo, é tremendo, Mateus 26, 38, vamos ler, Jesus nos entende, porque ele também experimentou uma tristeza mortal. Jesus 26, 38, perdão, Mateus 26, 38. Mateus 26, 38, Jesus vai para o Getsêmani, e olha a expressão que ele diz aqui. Ele chamou Pedro, Tiago e João e ficou triste, se angustiou muito. E verso 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Irmãos, Jesus veio e se identificou com as nossas tristezas. Ele se sentiu o que um depressivo sente. Ele sentiu uma tristeza que apontava para a morte. E foi tão terrível esse sentimento que Jesus experimentou, que ele suou sangue. Lucas registra. Irmãos, Jesus é o nosso sumo sacerdote, misericordioso, fiel. Ele se esvaziou, ele deixou a sua divindade, ele se fez carne, ele se fez como você e eu. Ele experimentou a minha fraqueza, ele experimentou a sua tristeza, ele experimentou a sua angústia profundamente, e ele entende a dor e a cadeia e a prisão que pode ser quando um de nós cai nesse tipo de laço. Irmãos, Jesus nos entende. Diga a você mesmo, se você precisa ouvir isso, Jesus te entende. Você se sentiu abandonado? Jesus foi abandonado. Então ele te entende. Ninguém entende o triste, o angustiado, o deprimido melhor do que Jesus. Ele experimentou um abandono que nenhum de nós sequer consegue imaginar. Naquele momento terrível na cruz do Calvário, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele foi a tristeza, a solidão, que nenhum de nós sequer consegue imaginar. Criou-se um parênteses na eternidade, no seio da Trindade. Eternidade para trás e eternidade para frente, sempre houve uma comunhão linda, amorosa e perfeita de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo. Mas por um breve momento, Jesus experimentou a solidão. Só que esse nível
Graças a Deus, nenhum de nós. Mas, irmãos, se em alguns momentos nossos familiares nos abandonam, pode acontecer, mas Jesus te entende. Se em algum momento nos sentimos absolutamente solitários, Jesus também se sentiu. Então Ele nos entende, Ele nos socorre. Ele é o sumo sacerdote, misericordioso e fiel, que se compadece de nós, e podemos buscá-lo e despejar sobre Ele toda a nossa angústia, e Ele vai nos entender perfeitamente. Mais ainda, Jesus nos ama. Em João 15, 9 e verso 13, Jesus vai dizer que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. O amor de Jesus quebra as cadeias da tristeza, da angústia e da depressão. Jesus nos ama, Ele me entende e Ele me ama. Mais ainda, João 14:2, Jesus disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus nos leva de volta aos braços do Pai. E aí na parábola do filho pródigo, irmãos queridos, o tempo é curto, não dá para ler todas as passagens, está em Lucas 15. Qual o momento mais importante da história do filho pródigo? É quando o pai, vigiando a curva do caminho, todos os dias, esperando a volta do filho que estava perdido, e no dia que o filho voltou, o pai correu ao encontro e o abraçou. Irmãos, o amor do nosso Pai nos abraça, nos cura, nos acolhe, nos ampara. Não há depressão que resista ao acolhimento dos braços amorosos do nosso Pai Celestial. Agora, irmãos, o inimigo bloqueou, entupiu as fontes do amor do Pai. No seio das famílias, Deus botou um depósito do amor do Pai no pai e na mãe. As mães têm uma expressão do amor do Pai tremenda, profunda, ao ponto que quando o profeta foi buscar uma comparação para dizer que ainda que o maior amor da terra não funcionasse, Deus nos amaria, ele disse que ainda que uma mulher rejeitasse o filho que amamenta, eu não os abandonarei, diz o Senhor. Irmãos, com o bloqueio das fontes do amor do Pai, na família, na igreja, fica então o inimigo despejando tristeza, amarrando irmãos e irmãos queridos, com laços de angústia, com sentimentos de abandono. Irmãos, que o amor do Pai flua em nós, através de nós, porque o abraço do Pai é a cura, é a libertação, é o valor, é o sentido. Quando eu acabar essa vida, eu vou para a casa do meu Pai e Ele vai me abraçar. E aí, está resolvido. E mais, irmãos, você nunca foi abandonado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10, diz que Deus nos chamou, nos predestinou com a sua graça em Cristo, que é antes da fundação do mundo. Meu irmão, eu quero desfazer aqui uma mentira emocional que o diabo pode ter lançado sobre você, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que você enfrentou lutas sozinho ou sozinha. Não é verdade.
O amor do Pai é antes da fundação do mundo. Talvez você não percebeu, talvez você não ficou claro, você estava cego, mas hoje o Espírito Santo ilumina a tua alma e o teu coração, e saiba que o teu Pai sempre, sempre, sempre te amou em Cristo Jesus, todos os dias da sua vida. Eu li o testemunho de uma mulher que disse assim: eu sou fruto de um estupro, mas eu dou graças a Deus, porque a minha mãe me teve e me amou, e eu fui acolhida por familiares, por meus avós. Ela descobriu que o amor do Pai, que o amor de Deus, teve infinitas e variadas formas de alcançá-la. Queridas irmãs, há um lindo depósito do amor do Pai no coração de vocês, que o inimigo tenta bloquear com várias ideias erradas, com várias coisas que não têm procedência. Queridas irmãs, acolham, abracem, amem. Há um depósito do amor do Pai nos homens também, nos jovens. Minha querida jovem, meu querido jovem, você nunca esteve sozinho, para com isso. Se o teu pai e a tua mãe naquele momento te abandonaram, o Salmo diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu não te desampararei, diz o Senhor. Está na palavra de Deus. Pai e mãe falham, mas Deus não falha. Irmãos, que venha essa graça maravilhosa, redentora, libertadora. Você nunca esteve sozinha, minha irmã. Você nunca esteve sozinho, meu irmão. Você não está sozinho na tua luta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Jesus é a verdade. E Ele compreende a nossa dor. E Ele nos ama. Ele nos leva de volta aos braços do Pai. Porque o amor do Pai nunca, nunca deixou. A palavra não diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, que se renova a cada manhã? Todos os dias da sua vida o sol amanheceu. A chuva caiu. Então o Pai te amou. E se você chegou aqui hoje, ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. O Pai te trouxe hoje, aqui, porque Ele te ama. E Ele quer que você saiba que você nunca esteve, não está e nunca estará abandonado, sozinho. Mas é muito mais, irmãos. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. 3 vezes é o cinturão da verdade. Jesus é a verdade, nos leva ao Pai. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 14, 16, 15, 26, 16, 13, Jesus fala, o Espírito da verdade. E o Espírito Santo, irmãos, também opera maravilhosamente. Vamos ver aqui, então, Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, não traz dúvida, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. E Romanos 8, 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho, você não é um largado, você não é alguém, você é filho, amado, querido, e o Espírito Santo
que Deus derramou no teu coração e agora eu sei que Ele está operando, como está em mim, está dizendo, é verdade. Por que você disse amém ao que você ouviu um pouco antes? Porque o Espírito Santo queimou o teu coração, é verdade. O Espírito está agindo, curando, libertando, e mais. Hebreus fala que Jesus recebeu o óleo da alegria mais do que seus companheiros. E o Espírito Santo, o fruto do Espírito, é amor e alegria. Irmãos queridos, sejamos o povo do profunda alegria no Espírito, regozijando-nos dia após dia, porque o Espírito Santo está dizendo, é verdade, você vai para a casa do Pai, é verdade, o Pai te ama, sempre te amou, o amor do Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e mais, o Espírito Santo gera em nós o óleo da alegria. Irmãos, um tema que nós vamos tratar com as crianças são as festas de Israel. Todas elas apontam para Jesus, e elas profetizam as etapas da vida de Jesus, porque Deus é um Deus de alegria. As festas todas eram celebrações festivas. E o Luiz Horácio começou a ensinar isso, mas eu já vou escalar ele para pregar sobre isso para nós também, porque não é só para as crianças, né, gente? Nós também podemos receber dessas bênçãos, né? E Deus nos cerca, o cinturão da verdade. João 17 diz, a tua palavra é verdade. Então eu quero abrir no Salmo 119 para mostrar como a palavra de Deus vivifica as nossas tristezas. Salmo 119. Eu vou pescar alguns versículos só para destacar isso. Por exemplo, o verso 25. Salmo 119, verso 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E o verso 28, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Irmãos, a palavra de Deus é espírito e vida. O salmista aqui sentiu tristeza, sentiu angústia, sentiu a alma no pó. Seria uma linguagem que hoje sentiu uma depressão mortal. Mas o Senhor me fortalece e me vivifica pela sua palavra. Porque a palavra, irmãos, gera Cristo em nós. A palavra é o verbo encarnado, é Jesus. A escritura de Deus, a palavra de Deus, irmãos, é poderosa para gerar em nós o óleo da alegria, a vida de Jesus. Há vários versículos aqui nesse salmo. Só vou ler mais um, que é o verso 107, mas tem outros. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A palavra do Senhor é espírito e vida. E finalmente, irmãos, há uma quarta fortaleza da verdade. Nós falamos de Jesus, do Espírito Santo, da palavra, mas a igreja do Senhor é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. E também no contexto da igreja, Deus opera a cura para as nossas tristezas. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus vivo, de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, Cristo
está presente na igreja. Na visão de João, os 7 candeeiros são as 7 igrejas que representam toda a igreja, e Jesus passeia entre os candeeiros, quer dizer que Jesus passeia no seio da sua igreja. Então Jesus é a verdade, ele está passeando aqui. Ele está aqui em toda a igreja dele. A igreja é a recebedora do Espírito Santo. Na verdade, a igreja surge, de fato, quando o Espírito Santo é derramado. O Espírito opera, revela Cristo. A igreja é coluna e baluarte da verdade, porque Jesus está nela, porque ela é cheia do Espírito, e Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas ainda a igreja é o povo da palavra. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente entre vós a palavra de Cristo. Nós somos os depositários da palavra da verdade. E é nessa igreja que está cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia do amor do Pai, cheia da palavra, que é exortada. Aí nós vamos ler Romanos 12:10, por exemplo. Vamos ler. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor do Pai, o amor de Cristo, flui na igreja. Como? Pelo amor fraterno. E o verso 11 já dá a dimensão prática: não sejais vagarosos no cuidado. Meus queridos irmãos, um abraço, uma oração, um pequeno detalhe. Ontem, no casamento, nós vimos muitos detalhes lindos que expressaram o amor das famílias e da igreja pelo jovem casal que se formou. Os detalhes. Então, aqui na congregação dos santos, é onde nós somos e seremos instrumentos para libertar as pessoas dessas terríveis cadeias da tristeza, do vazio, da depressão, porque o amor de Deus opera em nós, porque a palavra do Senhor, porque o Espírito de Deus. E mais, vamos ver também Colossenses 3, de 12 a 15. Colossenses 3, de 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, a igreja é onde todos esses lindos recursos de Deus funcionam, ou devem funcionar. Por isso que o inimigo, quando começa a laçar alguém nessa abordagem da tristeza, da angústia, ele tenta isolar a pessoa, isolar dos irmãos, isolar da família, isolar de Deus, para tentar o golpe mortal que ele tentou com Davi, mas não deu certo. Irmãos, eu só li dos Salmos de Davi os trechos que descrevem o ataque do inimigo contra ele, mas em todos os Salmos de Davi, se você ler inteiro, você vai encontrar o homem que encontra o livramento de Deus em todos eles. No Salmo 18, Deus é tremendo vindo socorrer Davi. No Salmo 3 também, quando lê depois, ele clama e Deus ouve. Irmãos, essa ideia de que Deus é um Deus distante, indiferente, é uma mentira. Deus se importou e se importa com você todos os dias da sua vida.